Então, o planejamento nada mais é do que um processo, né, que determina metas, os meios e os recursos necessários para a execução daquele projeto. E que recursos são esses? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, equipamentos e assim por diante. Planejar é tornar claro aonde se quer chegar. Lembra do aspecto estratégico que nós falamos lá no início das nossas aulas? Olha, isso aqui é extremamente importante. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu preciso conhecer muito bem o escopo, preciso desenhar muito bem minha EAP, preciso saber exatamente quais são os pacotes. É muito comum a gente fazer um subplanejamento e a gente vê no meio do caminho que precisou de alguns pacotes não planejados anteriormente. E eles têm custos. E eles demandam tempo também para acontecer e muitas vezes pode ser o ponto nevrálgico do seu planejamento do projeto. Bom, planejar também é definir e refinar. Olha só, refinar. Gente, lembra que a gente vê a interdependência de todas aquelas grandes áreas e que eu preciso alocar os recursos, e aí eu vejo quanto custa e qual é o mais barato, aí eu vou, realimento de novo meu cronograma. Ou seja, eu faço os elementos base, os cronogramas base, as previsões base, e vou refinando no entendimento da interação entre eles. Tá? Então, refinar os objetivos, tomar as decisões e escolher as ações, traçando um caminho necessário. Né? Para quê? Para conseguir entregar o escopo no custo e no prazo planejados. No escopo do projeto, é o trabalho a ser feito para desenvolver o produto com as características e funções definidas pelo cliente. Né? Corresponde à abrangência do projeto. E o produto? Poxa, o produto é diferente. O produto são as próprias características e funções que estão incluídas no produto ou serviço solicitado. Né? O produto do meu projeto, que é único sempre. Padrões e especificações técnicas da qualidade também. Né? Os índices solicitados para esse produto vão definir também o seu escopo. Né? O nível de qualidade exigido vai definir também o seu escopo. Ou seja, o escopo de projeto é elaborado em função do plano de projeto, enquanto o escopo do produto é elaborado em cima dos requisitos do produto, né? Dentro daquela carta de requisito do seu cliente. Questão certa, extremamente importante. EAP, né? A estrutura analítica do projeto, ou WBS, né? Work Breakdown Structure, também tranquilamente definida, é uma representação gráfica e detalhada de todo o escopo do projeto. Ah, nós temos as subdivisões? Temos. Um projeto é subdividido em fases. Essas fases são subdivididas muitas vezes em elementos intermediários ou subprojetos, né? Esses elementos intermediários também têm seus pacotes de trabalho. E um pacote de trabalho sempre é formado por atividades e tarefas a serem desenvolvidas no projeto. Então, isso tem que estar extremamente bem claro, a interdependência de cada um desses elementos para o gerente de projeto. Aqui tem um exemplo. Uma casa foi dividida aqui em 4 partes. Olha, as fundações, ou seja, a fundação, toda a parte interna, as divisórias da casa, cobertura e as divisas, né? Os elementos, as condições de contorno da tua casa. Mas no espaço interno também tem outras? Tenho. Eu abro ela em sala, quarto, banheiro e cozinha. Quantos eu tenho de cada um? Eu tenho uma sala, 3 quartos, um banheiro. Mas o quarto, então eu não tinha que fazer 3 caixinhas? Não, eu tenho que fazer uma caixinha e dizer que são 3 quartos a serem trabalhados. Planejamento do tempo inclui todos os processos necessários para planejar e concluir o projeto no prazo. Lembra lá? A interdependência entre as atividades, a duração das atividades, os recursos para realizar cada uma das atividades, né? A sobrealocação desses recursos. Ou seja, o tempo
envolve definição das atividades, sequenciamento, estimativa dos recursos, estimativa de duração de cada atividade e desenvolvimento de um cronograma. Na definição das atividades, eu preciso identificar, então, quais devem ser executadas para a entrega do produto do projeto. Os pacotes de trabalho, naquele desmembramento dos níveis que mostramos, são decompostos em componentes menores, chamados de atividades, para fornecer uma base de estimativa para a elaboração do cronograma. Essas atividades também podem ser formadas por tarefas. O sequenciamento das atividades, você precisa identificar qual a sequência lógica, né, dessas atividades, como elas devem ser realizadas, quem deve ser feita primeiro, qual depende da outra. Aqui é a demonstração, né, de um PERT CPM direto, básico, de novo, aqui a gente não está considerando os recursos que vão estar trabalhando nesse projeto, certo? Então temos que tomar cuidado com isso daqui. Então quando você tem lá as dependências, ou seja, você sabe qual sucede ou qual antecede cada uma das atividades, aqui mostradas para vocês, com essa tabela você consegue desenhar um esquema gráfico. E aí você põe a duração. Com a duração você consegue então definir o quê? Definir aí o seu caminho crítico de novo. Vamos imaginar que aqui o caminho crítico está sendo, eu tenho recurso e disponibilidade de recurso, tanto humano quanto equipamento, infinito. E o desenvolvimento do cronograma? Bom, defini tudo isso, sequenciei tudo isso, ponho ele nas ordens e calculo só as datas em função dos tempos disponíveis de cada um dos recursos e dentro do sequenciamento dessas atividades. Não podemos esquecer de considerar que as datas são impostas pelo negócio, né? O famoso time to market. O cliente diz, eu preciso entregar naquele momento. Aquele modelo tem que sair naquele prazo, independente de você ter sobra ou não para fazer a coisa acontecer. As datas são acordadas, né, com o patrocinador, com o cliente e outras partes interessadas. Existem as restrições externas, tem que ser consideradas, os fornecedores e os riscos também desses fornecedores devem ser considerados. E deve ser especificada uma escala de tempo, né? O planejamento dos custos envolve, então, todos os custos associados à realização dos trabalhos, ou seja, os tempos e os recursos necessários. Essa estimativa também busca desenvolver uma aproximação dos custos reais que o projeto deverá ter, né? Nós estamos falando do planejamento aqui. Tem como base o planejamento de recursos feito anteriormente e com base nas taxas associadas de cada recurso, né? Aí você determina o orçamento. Todo aquele passo que a gente fez lá mostrando a interação para vocês, aqui a gente só está dando uma passadinha rápida aqui para que vocês vejam que nada foi esquecido. Os recursos humanos também envolvem identificação e documentação dos papéis e responsabilidades de cada um, né? Quem está apto para fazer o quê? Aqui tem a nossa famosa componente que a gente chama de chá, né? Qual a diferença de função e responsabilidade? Olha, a função descreve uma parte do projeto pelo qual a pessoa é responsável, ele tem que fazer acontecer. E responsabilidade é a descrição de um trabalho que deve ser feito, né? Autoridade é o direito ou o dever que ele tem de aplicar os recursos e tomar as decisões necessárias. E competência é o famoso chá, conhecimento, habilidade, atitude. Ou seja, eu preciso dos recursos com determinadas especificações. Comunicação também varia muito de processo para processo, de projeto para projeto, mas envolve as necessidades de informações e comunicações aos interessados, né? Todas as partes interessadas. Planejamento dos riscos, oportunidades e ameaças, os riscos positivos e os negativos. Risco é um efeito cumulativo de chances de um evento incerto ocorrer e afetar negativa ou positivamente o projeto. Lembrem que eu tenho os dois lados da moeda. Quais são os componentes? Ah lá, evento, a gente falou, probabilidade, a gente falou, gravidade, a gente falou, criticidade. É o quê? É aquela análise do grau de risco, onde eu multiplico probabilidade versus gravidade. A identificação deles, o passar passo a passo em cima das características do produto e do processo a ser desenvolvido.
A identificação de riscos também é um processo interativo, porque novos riscos podem ser conhecidos. Ou seja, de acordo com... Lembra as histórias, os nossos famosos fechamento de projeto, onde a gente registra todos os ocorridos no projeto? Então, ele realimenta aqui. Planejamento de respostas ao risco, aí a gente mostrou aquelas duas vertentes. Então, foi jóia hoje. Trabalhamos bem a interação, vimos como um influencia o outro. Acho que ficou mais claro, porque quando a gente fala só de cada um dos planos isolados, você não consegue entender como é que... Então, hoje acho que deu para a gente fazer essa costura, né? O importante foi a gente conseguir mostrar como um se relaciona com o outro. Tranquilo? Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.